Você fez um tratamento conservador porque você tinha varizes e não deu certo. Calma, eu sou Guilherme Jonas, sou cirurgião vascular e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para quem já passou por diversos tipos de tratamentos conservadores, ou seja, não fez cirurgia, não fez escleroterapia com medicamentos como espuma, não fez laser, pelo contrário, usou uma medicação, tomou um comprimido, usou meia elástica, fez exercício físico. Esses sim seriam tratamentos conservadores. Então, se você fez um tratamento e não viu a melhora, ou seja, continua com aquele desconforto, calma, vamos entender isso melhor, vamos entender isso juntos. Quais são as melhores opções daqui para frente? Os tratamentos conservadores para as varizes, como o uso das meias elásticas de compressão, as mudanças no estilo de vida, como a prática regular de exercício físico, a elevação das pernas no final do dia, elas são recomendações iniciais para a grande maioria dos pacientes. E elas são muito importantes para melhorar o retorno venoso, o retorno de sangue. Então elas visam reduzir o inchaço, aliviar sintomas como aquela dor, aquela sensação de perna pesada e cansada no final do dia. Entretanto, é importante entender que esses métodos, embora eficazes para muitas pessoas, na maioria das vezes eles não são suficientes para tratar doença de varizes, principalmente para quem tem casos mais avançados. Não vai corresponder às expectativas de resultados, principalmente se a sua expectativa é para resultados estéticos. E é comum ouvir de alguns pacientes que o tratamento conservador para varizes não deu certo. Mas antes da gente considerar esse tratamento como um fracasso, nós precisamos avaliar alguns fatores, e fatores muito importantes. Primeiro, vamos verificar se o tratamento foi seguido à risca, conforme as orientações médicas. Porque o uso inadequado de meias elásticas, por exemplo, meias de compressão, ou a falta de exercícios físicos, principalmente com foco em panturrilha, vão influenciar muito nos resultados, principalmente para o controle da dor e do inchaço. Outro ponto importante que a gente tem que considerar é qual o estágio de doença de varizes que você se encontra. Então, naqueles casos mais avançados, onde já existe uma dilatação significativa das veias, onde acompanha sintomas mais graves, alteração de pele, mancha, feridas, o tratamento conservador ele não vai ter uma boa resposta. Então, são casos que a gente precisa de uma abordagem mais direta, às vezes com procedimentos minimamente invasivos. Em alguns casos, tratamentos a laser e até mesmo a cirurgia pode ser necessária. Porque as varizes são uma condição crônica, uma condição progressiva, ou seja, ela piora com o tempo. Isso vai significar que mesmo após um tratamento, as varizes podem evoluir ou novas veias ou novas varizes podem acontecer, ou seja, novas veias podem se tornar varicosas. E o tratamento conservador ajuda a controlar sintomas, mas não ajuda a controlar a progressão da doença. E é por isso que é fundamental que um paciente tenha um acompanhamento contínuo com o cirurgião vascular, ou seja, acompanhamento frequente, ajustes anuais ou de 6 em 6 meses, para ajustar o tratamento conforme a piora do quadro clínico. Mas assim, existem outras opções muito avançadas hoje de tratamento. E se a gente está falando de tratamento conservador que não teve sucesso, ou se aquelas varizes continuam a te causar muito desconforto, esse é o momento ideal para a gente considerar essas opções. E hoje a sugestão seria os tratamentos minimamente invasivos. Porque são muitas técnicas avançadas e que têm excelentes resultados. Estou falando de procedimentos como a escleroterapia com espuma, uma injeção de medicamentos com espuma dentro daquela veia doente. Ou até mesmo o laser, seja o laser interno endovenoso, através da cauterização daquelas varizes, da cauterização da raiz do problema, que pode ser a veia safena, até mesmo um laser superficial, como se fosse uma aplicação com laser.
Essas técnicas elas vão atuar diretamente na veia doente. E elas vão fazer o fechamento com uma consequente absorção pelo corpo. Agora, a grande vantagem desses procedimentos é que eles são, na grande maioria, realizados dentro de consultório. Tudo feito com anestesia local. E tudo permite que o paciente retorne de imediato às atividades, como o trabalho, as atividades laborativas. Não precisa de repouso, não precisa de parar de trabalhar. Independente do tipo de tratamento que foi escolhido, o papel do cirurgião vascular não termina só após a realização do procedimento, mas precisa ter um acompanhamento regular. E esse acompanhamento ele é crucial para garantir que aquelas varizes não voltem, ou principalmente, preventivamente, para evitar que novas varizes podem chegar naquele estágio de doença. E além disso, é durante essa consulta de acompanhamento pode ser feito ajustes nesse tratamento conservador para melhorar a eficácia e até a qualidade de vida do paciente. Um dos motivos pelo qual um tratamento pode surtir o efeito desejado, e às vezes também é o motivo pelo qual ele não teve o efeito que se queria, é a falta de um diagnóstico preciso, detalhado. Então, aqui na clínica, a gente acredita que cada caso é único. Por isso, o exame completo durante a consulta. E isso inclui câmera de calor, ultrassom, Doppler, para avaliar com precisão onde que está a raiz daquelas veias que já estão doentes e visíveis. E só assim a gente personalizar o tratamento para atender a necessidade específica de cada um, garantindo que tenha um plano cuidadoso, mas eficaz e direcionado para você que tem varizes e que precisa realizar tratamento. Então, é nesse momento que a gente precisa, durante a consulta, estabelecer as metas, as prioridades e como tratar. E se você quer saber um pouquinho mais de como tratar suas doenças, não de forma conservadora, mas pela raiz, oferecendo o melhor resultado e mais duradouro, não deixa de se inscrever nesse canal, não deixa de compartilhar isso com aqueles que possam se beneficiar. E também deixa nos comentários qualquer observação, compartilhe aqui com a gente. Um grande abraço.